Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a desigualdade de riquezas que são espalhadas pelo mundo como um todo. Então, para a gente iniciar essa nossa conversa, esses esclarecimentos que você já tem um conhecimento prévio, nós começamos com um planisfério, vendo um pouquinho a distribuição dos continentes. Então, nós já vínhamos estudando a realidade de alguns continentes, como o caso do continente americano, continente africano, que nós vimos nos 8º anos, os continentes europeus e asiáticos e a Oceania, que nós vemos nos 9º anos. Então, esses continentes, no modo geral, eles apresentam um contexto histórico diferente uns dos outros. Vimos que esses continentes, eles sofreram um processo de colonização diferente. Alguns passaram pela colônia de exploração, foram colônia de exploração, e outros foram colônias de povoamento. Com isso, fizeram com que o que nós vivemos hoje, o que nós vemos hoje, tornem-se realidades diferentes. Então, quando nós falamos de colonizadores, nós temos a Europa como principal colonizador num contexto geral. A Europa, ela foi colonizadora dos demais continentes. Isso tendo colônia de exploração e colônia de povoamento. As colônias de exploração que se mais destacam por sua condição econômica nos dias atuais são a América do Sul e uma parte da América Central, partezinha da América do Norte, e a África como colônias de exploração, que foram enviando as suas riquezas para os seus países colonizadores, no caso, a Europa. Os demais países e continentes, como o caso da América do Norte, Europa e Ásia, eles passaram, na sua maioria, por colônias de povoamento. Isso fez com que houvesse um crescimento na sua condição e qualidade de vida. Então, com esse contexto de colônia de exploração e de povoamento, nós começamos a ter um desenvolvimento maior nas suas áreas e que, com o passar dos anos, marcou muito no nosso estudo a Guerra Fria, que foi justamente uma guerra de poderes, de saberes entre duas potências da época, que foi os Estados Unidos, com seu sistema capitalista, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou então conhecida como URSS, com seu sistema socialista. Essa Guerra Fria que essas duas potências encravaram entre elas, fez com que um continente europeu ele fosse dividido, ele fosse separado em duas áreas, a área oriental e a área ocidental. A Alemanha Ocidental seguia justamente o sistema capitalista. Já a área oriental ou Alemanha Oriental seguia o sistema socialista. Mas isso tudo foi imposto, não foi perguntado se eles queriam dessa forma. Teve a cortina de ferro, o muro de Berlim, que fez essa divisão sem levar em consideração os aspectos da população. Então, essa Guerra Fria, que era justamente uma guerra de poderes, agravou ainda mais as desigualdades já existentes, porque no lado capitalista surgiam as tecnologias, as multinacionais. Então, no lado capitalista, as pessoas tinham acesso
a bens de consumo que favoreciam a qualidade de vida deles. Já do lado socialista, as pessoas não tinham acesso. Então, com o fim da Guerra Fria, essa população que vivia em áreas diferentes fez com que o lado oriental ou as pessoas que estavam no sistema socialista, elas fossem perseguidas. Por que perseguidas? Porque elas não tinham conhecimento de como utilizar, de como manusear os equipamentos tecnológicos que estavam em vigor. À medida que o tempo foi passando, por conta dessa Guerra Fria, o mundo tornou-se dividido em duas áreas. A área desenvolvida ou o mundo desenvolvido, que é esses que estão num tom mais claro, e a área subdesenvolvida, que é essa que está de vermelho aqui abaixo, que é o subdesenvolvido, o mundo subdesenvolvido. Então, essa linha tortuosa, sinuosa, que vem dividindo essas duas áreas, elas estão em vigor até os dias atuais. E isso vem nos mostrar que essa desigualdade, ela existe até os dias atuais, que são justamente o resultado do que viveram no período colonial, no período das colônias. Um contexto histórico sai puxando o outro. Então, quando a gente retoma um pouquinho o contexto africano, que é um dos continentes que mais sofreram com o processo de exploração, de escravização, nós temos o continente o continente africano como sendo o continente onde impera a pobreza, impera as péssimas condições de vida, onde a gente encontra os IDHs menos favoráveis num contexto mundial. Mas isso é o que a maioria, a maior parte da África nos mostra. Mas nós temos aqui na África do Sul uma área que vem ter uma condição de vida favorável. Isso vem nos mostrando desde o processo histórico do continente africano, quando esse cidadão chamado Nelson Mandela, ele lutava pelas condições de igualdade do povo negro. Então, ele lutava contra a escravização e contra o apartheid, que era um regime de segregação racial, onde dividia os negros e os brancos. Então, Nelson Mandela, ele lutava contra essa separação, essa desigualdade entre brancos e negros. Então, uma das frases que nos chama a atenção, que Nelson Mandela deixou para nós como seu legado, em seu legado foi: a pobreza não é um acidente. Assim como a escravização e o apartheid, a pobreza foi criada pelo homem e pode ser removida pelas ações dos seres humanos. Então, isso nos mostra que pobreza, escravização, apartheid, isso foi o próprio homem que criou com a sua ganância pelo poder. E isso agrava cada vez mais a divisão de bens. Uns têm muitos, outros têm poucos, ou seja, uma minoria está dotada de riquezas, enquanto a maioria ela tem muito pouco para a sobrevivência. Então, Nelson Mandela, ele foi um marco, ele foi um líder no continente africano que lutava pelos, como é que eu posso dizer, pelas melhores condições de vida dos negros africanos que só eram levados para os outros continentes para serem escravos. Então, eles eram considerados uma força de trabalho, mas não tinham direitos como cidadãos. Quando a gente passa para um outro continente,
que nos mostra riqueza, que os olhos brilham quando a gente fala, é os Estados Unidos. No caso, a América do Norte, que vem nos trazer uma condição favorável por ser potência na atualidade. Então, Estados Unidos, que é dominante no contexto mundial, ele detém de todas essas marcas aqui, que a gente, só de olhar, a gente já sabe o que cada uma representa. São as chamadas multinacionais, que estão espalhadas por todo o continente. E essas marcas, elas buscam justamente o mercado consumidor. Cada vez mais que as pessoas consomem, mais essas empresas crescem no cenário econômico. Então, quando nós falamos no consumo, nós temos uma diferença entre consumismo e consumo. Nos dias atuais, o consumismo desenfreado, o consumismo sem controle, ele está tomando conta da população. E qual é a diferença entre consumismo e consumo? O consumismo é quando nós queremos comprar além da necessidade. É quando nós compramos 10 pares de calçados só porque a loja entrou em promoção. É quando nós buscamos ter uma peça de roupa, só que a mesma peça de várias cores, porque eu gostei daquela blusa. Ou porque eu tenho um telefone, um iPhone 6 e lançou o 8, o 10, o iPhone X e eu vou querendo acompanhar o desenvolvimento tecnológico, mas sem ter uma necessidade. Ou seja, eu quero comprar além daquilo que eu preciso. Então, isso vai gerando renda cada vez maior para as grandes empresas. Já o consumo são justamente os itens básicos para a minha sobrevivência. Então, nos dias atuais, o mundo vem nos mostrar que poucas pessoas têm acesso a esse consumo básico e uma boa parte busca o consumismo desenfreado, que cada vez mais é como se eu quisesse levar o mundo para casa. E uma grande parte da população não tem condições mínimas de ter esse básico aqui para sobrevivência. Isso é a desigualdade social, que é uma das características do capitalismo, que é o sistema econômico que nós vivemos, acompanhamos na atualidade. Imagens como essa aqui são comuns no Brasil e no mundo como um todo. É a gente ver a pobreza e a riqueza lado a lado. Então, as favelas, que são as áreas que não apresentam uma condição favorável de saneamento básico, que é um dos itens que são levados em consideração no IDH, elas cada vez mais crescem. Há uma proliferação nas habitações nas favelas, enquanto uma pequena minoria estão nessas condições de vida elevada. Então, elas estão, lado a lado, um muro apenas vem nos mostrar, vem separar essa desigualdade que a gente encontra com tanta facilidade. Aqui nós temos uma charge, que no caso é uma crítica a algo que a gente vem vendo e que a gente estava falando, né? Então, de um lado nós temos só consumo orgânico, eu só me alimento do que é orgânico, enquanto do outro lado ele busca só o consumo orgânico, mas é do que não serve mais para a classe elevada. Então, é riqueza e pobreza, é o desperdício de bens, é o desperdício de alimentos. Então, como mostra aqui, de acordo com a ONU,
1/3 do alimento do mundo vai para o lixo. É aquela maçãzinha que foi machucada, que não serve para determinada classe econômica, vai para o lixo. Então, essa classe menos favorecida se alimenta justamente do que não serve para as classes elevadas. Então, nós, enquanto conteúdo didático, nós deixamos para vocês dicas de 2 filmes que vêm retratar bem essa situação econômica em que nós estamos estudando. Essa distinção de classes econômicas, essas desigualdades sociais. O primeiro que eu peço que vocês assistam e que também vão servir de subsídios para vocês fazerem referência à introdução de textos argumentativos que vão servir de contextualização para produções textuais. São justamente esses daqui. O primeiro é Lion, Uma Jornada para Casa. Esse filme, ele vem nos mostrar que uma criança que tinha uma condição de vida, uma família que tinha uma condição de vida mais inferior, ele se perdeu de sua família e com o tempo foi ser adotado por uma família australiana que tinha condições melhores. Então, é uma história fantástica que eu indico para vocês terem subsídios justamente para estarem fazendo essas argumentações nos textos que vão ser pedidos para vocês na sequência. Um outro filme é O Menino que Descobriu o Vento, que acredito que muitos de vocês já assistiram, mas quem assistiu, reveja, reflita, assista com outro olhar, vendo o cenário em que está inserido. Qual é a dinâmica, a didática que esse menino ele utiliza para ter condições de vida melhor para a sua população, para o seu povoado. Ambos são do Netflix. Quem não tem o Netflix em casa, fala com um colega mais próximo para ele baixar esse vídeo e mandar para vocês. É muito interessante que vocês tenham conhecimento para se trabalhar. Nos 8º anos, a gente vai ter uma dinâmica multidisciplinar com as disciplinas de redação, geografia, ciências. Já nos 9º anos, a gente também vai ter esse programa multidisciplinar com inglês, redação e geografia. Então, tudo isso que eu estou falando, a professora Érica, a professora Fátima, a professora Thalita vai estar também passando para vocês nas próximas aulas. E a gente pede que vocês vejam com atenção tudo isso que a gente está passando para o crescimento de vocês, para que vocês tenham um olhar diferente para tudo isso que a gente está vivendo na atualidade. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estou à disposição para qualquer dúvida e para qualquer esclarecimento. Beijo para vocês e até a próxima.